Bom dia! Eu sou Esperança Macarena, falando de espiritualidade, de segunda a sexta, aqui no Instagram, 9 horas, 9h05. E hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas do Mestre Jesus que eu mais gosto, que é a parábola dos talentos. Vou deixar a turma entrar. E eu comecei ontem a fazer uma sequência de estudos, porque eu quero chegar até sexta-feira falando sobre o que tem acontecido, né? Que aconteceu na escola de Suzano, que aconteceu em outros lugares, né? Então eu tô tentando meio que fazer uma direção para que a gente possa estudar juntos tudo isso que tem acontecido. Bom dia, Cassol, bom dia, Thaís, tudo bem? E aí, hoje eu escolhi falar sobre essa parábola dos talentos, que eu gosto muito, esse estudo de que Jesus falava com a gente através das parábolas, né? Para a gente fazer uma análise aqui do que quer dizer, o que simboliza essa parábola. Bom dia, Si, bom dia, Carlinha, bom dia, Deborita, tudo bem? Então, a parábola dos talentos é um recurso, né? Oi, Ju, tudo jóia? Jesus falava naquela época, né? Pensa que há 2019 anos atrás, as pessoas não tinham o entendimento que tem hoje, né? Então, muitas vezes ele tinha que falar de uma forma alegórica para que as pessoas entendessem a mensagem dele e o que ele queria dizer, né? E a parábola dos talentos é assim. Oi, Ju Fischer, tudo bem? A parábola dos talentos é assim, é um senhor que é muito rico e decide ir embora das suas terras e ele pega 3 servos. Oi, Kiko, tudo jóia? Ele pega 3 servos e faz a seguinte divisão. Para um servo ele dá 5 talentos, para o outro servo ele dá 2 talentos e para o terceiro servo ele dá 1 talento. E ele fala para os servos da seguinte forma: eu estou indo embora e vocês estão com esse dinheiro aí, cuidem bem do meu investimento, né? E eu não sei quando eu volto. Aí o primeiro servo, que ganhou os 5 talentos, vai, investe, constrói, multiplica, duplica os 5 talentos que tinha. O segundo servo, que ganhou 2 talentos, faz a mesma coisa. Investe, multiplica e também duplica o que tinha recebido, os 2 talentos do seu senhor. E o terceiro servo, que tinha recebido apenas 1 talento, ele fica com muito medo, porque ele sabe que o senhor dele é uma pessoa muito dura. Aí o que ele faz? Ele enterra na terra aquele talento, porque ele tem medo de perder, e o dia que o senhor voltar, ele, né, perder aquele dinheiro que ele tinha recebido, como é que ele ia se explicar, né? Aí passa o tempo, o senhor volta e aí vai pedir para os servos prestarem conta do que fizeram. Aí o primeiro, muito orgulhoso, fala que multiplicou, que em vez de 5 agora tem 10. Ele fica muito feliz, elogia, fala muito bem. Oi, amiga, esqueci seu nome, Alcinete, esqueci. Oi, Vivi, tudo jóia? O segundo servo, que multiplica os 2 talentos, que tem 4, mostra todo orgulhoso para o senhor que tinha multiplicado, e o senhor fica muito feliz. E o terceiro servo fala assim: eu não fiz nada, eu peguei o talento e enterrei. Vai lá, Alzinete, desculpa, Alzinete, tudo bem, meu amor? Pegou o talento, desenterra e dá na mão do senhor. E o senhor fica chateado, ele fala assim: poxa, mas se fosse para enterrar, você podia ter pelo menos colocado no banco, que teria os juros, né? Mas você simplesmente enterrou o talento, você não fez nada, né? E aí ele recrimina o servo, pragueja, aquele jeito que a Bíblia é meio severa, né? Tipo, esculacha com o cara. E essa é a parábola dos talentos. E por que eu estou falando sobre a parábola dos talentos, tentando linkar com o que eu quero chegar às tragédias que têm acontecido, né? Muitas vezes... Oi, Márcia, tudo bem? Muitas vezes a gente tem essa situação paralisante do medo. E o medo é sempre uma atitude que não vai deixar a gente progredir. Então,
o primeiro servo foi arrojado, o segundo servo foi arrojado, o terceiro servo ficou paralisado, com medo de ter que prestar conta. E o que ele faz? Nada. E quando a gente não faz nada, adivinha o que acontece na vida da gente? Nada, né? Então, ele tinha recebido a oportunidade do Senhor, ele tinha um talento, e ele, com medo de que o servo ia achar, o que o Senhor ia achar quando voltasse, ele prefere não arriscar. Então, quantas vezes na nossa vida a gente simplesmente deixa de arriscar, a gente simplesmente não quer abrir mão de uma situação que é de conforto, com medo de arriscar, e aí a nossa vida não vai para frente. E outra coisa que essa parábola, quando ela é analisada, ela fala muito, é sobre a nossa inveja, digamos assim. Como quando a gente olha para o lado e fala assim, poxa, mas para mim ele deu um talento só, para aquele ali ele deu 5. Então, se ele pegar os 5 talentos, arriscar 4 e guardar 1, ainda assim, se tudo der errado, ele vai ficar com um talento. O outro também ganhou 2 talentos. Agora, eu só tenho 1. Eu não posso arriscar. Que é sempre esse momento onde a gente se compara. Como se Deus tivesse dado para os outros mais do que mais do que Deus deu para a gente. Então, a gente tem essa... A Thaís está falando que enterrei talento, está tentando desenterrar. Essa é uma missão eterna, né, Thaís? A gente está o tempo todo desenterrando os nossos talentos que em algum momento ficaram esquecidos pelo caminho, né? Então, eu fico pensando hoje como deve ser complicadíssimo ser um jovem em tempos de internet, aonde a gente se compara o tempo todo, porque a gente que é adulto já é difícil, a gente fica vendo a vida dos outros e dizendo, ó lá, tá viajando de novo, ó lá, tá no restaurante caro, ó lá, tá não sei aonde, ó lá, tá cheio de amigos, ó lá, fazendo os tratamentos de beleza. E a gente fica se comparando com o talento dos outros, com o que a vida dos outros é. E aí vocês imaginem isso para garotada, gente. Se a gente que já está formada é difícil, imagina para garotada que está começando a vida e tem esse leque de pessoas para comparar e para espelhar. Deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Ju falando que parece que é para mim. Eu arrisquei essa semana para evoluir. Muito bem, Ju Fischer. Arriscou o seu talento e vamos que vamos. É isso aí, então, a parábola é para você. A Alzinete está falando, é muito complicado. Então, quando a gente tem esses casos desses massacres, a motivação muito vem de eu me comparo com a vida dos outros e eu acho a minha vida uma merda. E aí eu não tenho ferramentas para lidar com isso, eu não tenho amor para lidar com isso, e em vez de eu tentar conseguir fazer as minhas coisas, é mais fácil eu querer tirar dos outros. Então, gente, como hoje ser jovem é muito complicado, porque na minha época não tinha mídias sociais. O Juan Pablo já foi criado numa época de internet, mas sempre sem essas mídias sociais. Eu acho que as mães hoje, nossa mãe do céu, tem um trabalho dobrado. As mães, os pais, os avós, os tios, todo mundo que tem uma criança no seu alcance. Exatamente, o jardim do vizinho é o melhor, isso é um perigo. E hoje em dia isso potencializado a potência número 5 milhões, porque o vizinho não é só mais o vizinho da minha rua. Eu consigo saber o que está acontecendo com o meu amigo que eu fiz intercâmbio lá no Canadá, ao toque de 1 segundo. Então as pessoas olham para a nossa vida e só veem os louros, porque ninguém posta derrota nas mídias sociais, lógico, né? A gente não vai postar uma foto nas mídias sociais que tá com o barrigão estufado, a gente dá aquela encolhida, aquela maquiagem, faz a postura, Então, assim como a gente não mostra bastidores, ninguém mostra bastidores nas mídias sociais. E você imagina que horror que é pra garotada hoje ficar com esse nível de comparação, quando você acha que os talentos que Deus te deu não são suficientes para você cumprir a sua jornada.
A Alzinete está falando, temos que estar maduros para viver isso, é dar maturidade aos nossos. Perfeitamente. Então, o que a gente tem que fazer enquanto pais, mães, educadores, todos aqueles que trabalham com as crianças, né? A gente tem que valorizar os talentos dos pequenos. E a gente tem que dizer, meu amor, você não tem o corpo da amiguinha, mas olha, isso não é nada, porque você tem isso e aquilo. Então, gente, quantas vezes a gente tem um talento que é único, dado por Deus, porque a gente sabe que para a gente ter encarnado aqui, a gente que acredita em reencarnação, a gente ter encarnado aqui, foi todo um planejamento, gente. Quantas almas tiveram que se juntar, teve acordo dos nossos pais, então tá bom, então eu vou te receber, então você vai vir nessa família, então vai acontecer essa circunstância, então você vai casar com aquela pessoa, você vai ter aquele filho e tal. Tem todo um planejamento absurdo para a gente poder fazer a nossa encarnação. Aí a gente chega aqui e fica de mimimi. Ah, mas eu não tenho cabelo bom. Ah, mas eu não tenho o dom da dança. Ah, mas eu queria saber falar idiomas e eu não tenho talento para isso. E a gente fica se vitimizando, dizendo que não pode continuar, que não pode melhorar, que não pode evoluir, porque a gente não tem o talento que a gente queria ter. Quando na realidade a gente tem os talentos que a gente tinha que ter nesta encarnação. E a gente tem a total possibilidade de se desenvolver, de aperfeiçoar, de aprender e de evoluir naquelas coisas que a gente acha que a gente não é bom, porque a gente tem o nosso livre-arbítrio e pode. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo aqui. Cris está dizendo que é uma escravidão social e muita manipulação. Exatamente, Cris. E isso é complicado e a gente precisa proteger os mais jovens. Ai, que bom, Alzinete, fico feliz. Fatinha cunhada entrou agora. Então, gente, presta atenção na situação que muitas vezes a gente se coloca quando a gente, por medo, fica paralisado, por medo a gente não faz o nosso caminho evolutivo, a gente tem a tendência de olhar para o vizinho e achar que para ele é muito mais fácil, quando não é, quando a gente tem que lembrar o tempo todo o que diz Jesus no seu evangelho, que cada um vai ter a sua cruz. Cada um vem com aquela, combinado lá na família, nos resgates, no país aonde encarnou, para cumprir a sua evolução. E a gente tem exatamente a quantidade de talentos que a gente tinha que ter para a gente cumprir com a nossa jornada. E a gente precisa cuidar muito dos mais jovens e dar muito amor e conversar muito com eles, porque eles estão sofrendo uma pressão muito maior que a nossa. Eles estão com muita pressão de comparação. O outro dia uma menina lourinha linda de São Paulo postou um vídeo chorando, dizendo que não aguentava a pressão de ter que estudar tanto e que ela estudava, mas ela via amiga estudando mais e que ela não dava conta e tal. Desesperada pela pressão que a sociedade está tendo, porque você tem que entrar na faculdade com os 17, já tem que falar inglês, alemão, paquistanês, japonês, porque os pais enchem a agenda das crianças de um jeito absurdo, quando as crianças não têm nem sequer tempo de brincar. Tá complicado. Tá complicado, a gente precisa alimentar os talentos dos nossos pequenos e precisa alimentar a autoestima e precisa ajudar eles a vencer o medo de que eles vão conseguir, porque não é fácil a jornada, mas a gente vem com as caixinhas de ferramenta que a gente precisava vir e vai dar certo. Tô numa fase de limpar as gavetas e fazer uma faxina em tudo. Como tá ótimo esse papo, fico feliz. Dar amor aos nossos filhos, cobrança, muita cobrança e pouco amor, exatamente. E aí a gente faz assim, você ainda não tá nadando? Olha lá, o garoto começou na natação depois que você e já tá nadando. Óbvio que a gente faz isso, mãe e pai erra pra caramba. Eu sempre falo que eu vou ter que um dia escrever um tratado de pedir desculpa pro Juan, do tanto que eu tenho certeza que eu errei com ele, fora as coisas que eu nem sei que eu errei com ele, que eu só vou descobrir mais tarde. Porque a gente bota muita pressão porque a gente quer que eles sejam campeões, porque a gente quer dar o melhor, porque a gente faz uma agenda alucinante, onde tem que fazer balé, inglês, taekwondo, japonês,
muita coisa. E quando, na verdade, eles precisam do nosso amor e eles precisam que a gente ajude para que eles não tenham medo. Porque o medo paralisa e o medo é o que fez o terceiro servo não ter vontade de ter tanto medo de paralisar ao ponto de não usar aquele talento que ele tinha ganho do seu senhor para fazer a multiplicação. Carlinha tá falando muito amor e diálogo, sempre, sempre. Então, assim, vamos encontrar tempo para conversar com os nossos jovens, porque não tá fácil ser adolescente nesse mundo de hoje, cara. Tanto não tá fácil que a gente tá vendo uma taxa absurda de suicídio. Como que um jovenzinho se suicida quando ainda tem tanta coisa maravilhosa para acontecer na vida dele? Isso tá acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, né? Fatinha tá falando, tem uma neta especial e vejo nos profissionais de escola que o que nunca são os ganhos e sim a pressão. Exatamente, é a pressão que eles estão sofrendo. E essa pressão começa na família, gente. Então, assim, muitas vezes a gente tem que saber puxar o freio de mão e dizer assim, ok, você não vai passar nessa matéria? Tá, tranquilo, vamos repetir o ano? Vamos repetir o ano. Mas não ficar numa cobrança, porque aí a gente vai estar criando jovens covardes. Eles vão ter medo de falhar, eles vão ter medo de arriscar, eles vão ter medo de usar a sua criatividade e de fazer as coisas de um jeito inovador. Não pode isso é muito sério. A Deborita tá falando, as crianças precisam dos pais para se sentirem seguros e motivados a vencer o medo. Exatamente, fora a morte espiritual. Ontem a gente falou muito sobre isso, que a gente precisa apresentar para os nossos jovens o Evangelho de Jesus, ensiná-los nas leis de amor e de ética e do respeito, e a gente precisa levar os jovens para fazer trabalho voluntário e precisa ter uma conexão. Então, por um lado é muito paradoxal, porque eu trabalho muito com adolescente e eu tenho cada adolescente aqui, gente, que vocês não acreditam, meninas assim sensacionais, mas você pode ter certeza, quando você vê meninas sensacionais, elas estão inseridas numa família bacanérrima. Sempre. Sempre. Até porque eu faço muito 15 anos e se eu sentir que a mãe da aniversariante não vai me apoiar, tipo assim, festa de 15 anos, a garotada não pode beber, são menores de idade. Aí a mãe fala assim, ah não, Esperança, mas vamos liberar, porque sabe como é que é? Todas as festas eles bebem. Aí eu falo assim, então você me desculpe, mas eu não vou fazer a sua festa. Porque eu não vou ser conivente, é meu nome. Uma criança faz um coma alcoólico numa festa que eu tô organizando, olha aí a desgraça que é na minha vida, né? E eu prefiro não fazer, perder o dinheiro da festa, mas eu não faço. Porque eu não trabalho com mães que são amiguinhas das filhas. Eu trabalho com mães que são mães e que impõem limites e que têm valores, porque dá alguma coisa errada, sou eu que vou ser responsabilizada também. A mãe vai ser e eu também, porque como é que eu deixei, né? Então, gente, tem que ter pulso firme com as crianças, tem que dar limite, tem que dar valores, mas tem também que ter muito carinho, muito diálogo e muito amor, né? A Alzinete também já perdeu festa por esse motivo, que não compensa, Alzinete, não compensa, Deus me livre. Eu tenho no meu salão uma garotada de 15 anos passando mal, não quero. Mesmo assim já é difícil, que ele tem que ficar controlando, porque eles já chegam na festa tendo feito pré-night, então já é complicado. Imagina se eu liberar a bebida na festa, nem pensar. Tudo tem seu tempo para acontecer, exatamente, Débora. Então, fechando a parábola dos talentos, né? Vivi tá falando também, tem um filho especial e só agora achei uma escola com o mesmo pensamento que eu. Vai à escola para socializar, o conteúdo adaptado. Ai, que maravilha que você conseguiu. Que maravilha, Vivi, fico feliz. Né? A disciplina positiva fala isso, a psicologia positiva fala isso. E aí eu ouso dizer, que tem até um vídeo do Rossandro falando sobre isso, que ele fala que Jesus fazia psicologia positiva. E é verdade, gente, porque tudo tá no Evangelho, né? O mestre é maravilhoso. Então, vamos perceber os talentos dos nossos filhos, vamos impulsioná-los
na direção das suas virtudes. Quando vier a comparação, vamos trabalhar para que eles não fiquem tão massacrados, vamos conversar e também fazer isso com a gente mesmo, porque se a gente educa pelo exemplo, e é o que eu sempre falo, né? Eu também tenho que ser uma pessoa corajosa. Como é que eu vou dizer pro meu filho, vai lá, Juan Pablo, faz, acontece, você pode, você é o cara, e eu tô aqui acovardada, né? Então, vamos trabalhar os nossos medos e vamos trabalhar o medo dos nossos filhos e vamos envolver os jovens com todo o nosso amor, com todas as nossas boas vibrações, mesmo que não seja um desconhecido, que você vê uma criança na rua que está numa situação, para, conversa, elogia, fala, nossa, como você tá lindo, como você tá linda. Eu faço muito isso nas festas de 15 anos. Às vezes chega aquela menina assim, mais timidazinha, que ela é mais gordinha, ela é fora do padrão. Aí eu falo, meu Deus, que máxima essa sua roupa, esse seu cabelo, esse seu vestido. Você tá incrível. Porque, gente, a gente tem que dar amor para essa geração. A gente tem que acolher e a gente tem que valorizar o talento que Deus nos deu. Sem nos comparar que o outro tem mais talento, tem menos talento, mais moeda, menos moeda. A gente tem o que a gente tinha que ter. Para isso foi feita toda uma encarnação para a gente chegar aqui. Então vamos honrar o talento que Deus nos deu e multiplicar o talento que Ele nos deu. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vivi. Ah, obrigada, Vivi. Tá aí, Rossandra é muito bom no que se refere à educação dos filhos, palestras sensacionais. Eu vou mandar para vocês, quem é da lista de transmissão, eu vou mandar esse vídeo que ele fala da parábola dos talentos, que é incrível. Vivi, se você não está na lista de transmissão, Alzinete também, me manda os telefones que eu coloco vocês, que eu vou mandar. Ele tem uma palestra inteira só falando da parábola dos talentos, que é incrível. Rossandra é maravilhoso. Eu vou para Malhação ouvindo Rossandro, volto da Malhação ouvindo Rossandro, ele é incrível, ele é uma grande fonte de inspiração. Muito bonita a relação dele com a mãe dele, né? É uma coisa linda. Então é isso, adorei estar aqui com vocês. Amanhã, manda o teu telefone, Alzinete, que eu boto você na lista de transmissão. Amanhã estaremos aqui continuando com esse assunto para que a gente possa entender o que leva a garotada a chegar numa atitude extrema, como foi a da escola de Suzano. Vamos tentar pensar juntos e vamos tentar influenciar dentro do nosso mundo o que a gente puder influenciar e levar o amor a essa garotada maravilhosa. Tá ótimo, meninas e meninos, adorei estar aqui com vocês. Ah, eu vou anotar, pode deixar que eu anoto. Beijo, Alzinete, beijo, Vivi, bom ter você aqui comigo. Thaís, um beijo enorme, Deborita, Simone, Vivi, Kiko que entrou também, cunhada, Thaís, quem eu não falei, Cris, minha amiga amada, Ju Fischer, vamos lá, coragem, Ju Fischer, você tá indo muito bem, Márcia, e eu acho que eu já falei de todo mundo. Ah, Cassol Arquitetura, beleza? Muito bom estar aqui com vocês. Amanhã de novo, 9 horas, continuando aí os nossos estudos para a gente poder entender o que está acontecendo com essa garotada e ajudá-los do jeito que nos for possível. Beleza? Beijo enorme, meninos e meninas. Fiquem com Deus, um dia muito abençoado. Tchau!